Ela é focada, estratégica e tem o dom de liderar times com leveza e resultado. Com 8 anos de experiência como corretora, conhece cada detalhe do processo de venda e sabe como transformar desafios em conquistas. Hoje, à frente da equipe da Imobiliária Dimensão e Correia e Favarão, ela inspira quem trabalha com ela. Então, seja muito bem-vinda, Priscila. Para a gente é uma grande honra poder ter você aqui, contando com a sua experiência como vendedora, de uma forma geral, né? Porque no mercado imobiliário você já está aí há muitos anos, mas a gente sabe que a sua experiência em vendas, ela é muito vasta. Então, para a gente é uma grande honra realmente poder conhecer um pouco mais dessa sua história e com certeza contribuir, tanto para nós aqui do imobiliário, quanto com certeza para quem está ouvindo. Boa tarde, eu fico muito lisonjeada pelo convite. E é um prazer imenso eu estar aqui também, né, com vocês, um profissional que eu respeito muito, que é o Imobiliário Paraná. Então, muito grata pela oportunidade. Espero contribuir aí para vocês e para quem também estiver ouvindo nós. Mas vai com certeza, porque alguém chega para comprar um imóvel na sua mão, ela não sai. Então, eu tenho certeza que você tem muita coisa para contar para a gente. E já vamos ali a fundo, né? Você tem 8 anos como corretora e gerente de venda. E agora você é gerente de vendas. Isso. Como que você avalia, Pri, essa sua trajetória até aqui? Nossa, ela foi e é de altos e baixos, né? Eu acho que toda a trajetória, independente seja só a minha, né, ou de qualquer outra pessoa, a gente é movido de altos e baixos, né? E entrar nesse ramo, sair de vendas de imóvel, vendas de automóveis para depois o ramo de moda e agora de volta na verdade eu saí do ramo de imóveis, fui pro ramo de moda e voltei pro ramo de imóveis novamente. Então assim, é uma experiência enorme, né? A gente não para ali, você tem que ficar o tempo inteiro atento ao mercado, ler muito, saber sobre tudo que está acontecendo, você não pode se desligar, né? Então, essa experiência, ela continua, ela não pode parar nunca, porque se você quer se manter no mercado, você tem que saber falar de tudo, né? Então, isso tem que se manter o tempo inteiro, independente se você está no ramo ou não. Mas com certeza, né? Mas isso até a gente conversando esses dias, né? Porque o seu primeiro contato ali com o Favarão foi você vendendo um carro para ele. Foi. Né? Hoje eu posso dizer para você que eu tenho a segunda oportunidade, né, com eles, e foi através do Favarão. Né, eu trabalhava na imobiliária, na Autorama, trabalhei de 2006 até 2012, 2013 por aí, e foi através de uma demonstração que eu fiz com o Favarão, na hora que eu estava recepcionando ele, que ele foi lá só fazer um serviço, ele não era o cliente da Volkswagen, e através dessa demonstração faz já 12, 13 anos que ele é cliente Volkswagen, né? Que ele gostou da apresentação, gostou do carro e ele fala até hoje. Então, isso para mim foi muito gratificante. E eu retornar para a imobiliária foi também através dele. Então, eu sou muito grata a essa oportunidade que ele me deu novamente, né? E eu acredito que isso faça parte de um trabalho que você faz até hoje, que é não só de ir vender, né? Porque na época, eu acho que você até me falou que nem fazia parte do seu atendimento vender para ele, né? Não. Era só você recepcionar ele. Recepcionando ele ali. Mas eu gosto muito de pessoas, né? Eu não faço a venda é uma consequência, né? Então, quando você faz com amor, né? Você gera aquela ideia que você acredita naquele produto, primeiramente, você tem que amar o que você faz. Aí você consegue, através do atendimento, demonstrar isso para a pessoa, né? E quando a pessoa enxerga, consegue captar essa sensação que você tem, esse sentimento que você tem para o produto que você está oferecendo, a venda é só uma consequência. E você ali dentro do seu padrão, realmente, você representa muitas pessoas, mulheres, que Sim. trabalham, né? Então, que estão, seja no mercado de venda, seja como corretora, que são mulheres, esposas, mães.
Hoje a sua filha já está aí formada, te dando muito orgulho, que toda vez Sim. que você fala dela, Não você tem como, né? se emociona, mas acredito que hoje já esteja um ciclo que você já, né, já fez uma caminhada. Mas e lá atrás, quando a sua filha era pequena, como que você fez para poder conciliar isso? Olha, Porque não a sua foi carreira ela foi fácil. construída realmente desde lá, né? Desde lá. Quando eu entrei com o Favarão e o Dodival, minha filha tinha 10 para 11 anos, então foi muito difícil. Eu estava recém-divorciada, começando uma nova carreira, né, com desafio, porque ser corretora não é fácil. E ser corretora mulher ainda mais, né, exige muito mais dedicação, experiência, você tem que abdicar de muita coisa. Eu abdiquei de muita coisa para poder dar o melhor para ela, no entanto, por isso que eu saí da Autorama, para buscar o melhor para ela e também para mim no ramo profissional. Então, né, foi muito assim, muita dedicação, muita disciplina, muita temperança, fé, porque eu tinha uma filha, eu tinha um sonho e eu tinha uma nova profissão para pegar ali e fazer o meu melhor, né? Vender eu sabia vender, mas como vender imóveis? Como entender do produto, né? Porque quando você vai vender um imóvel, você tem que saber da área do produto, você tem que saber a localização, o que esse imóvel tem lá dentro, qual que é a valorização comercial da região, se é casa baixa, casa plana, se é terra, sobrado, se é apartamento. Então, assim, cada imóvel ele tem a sua definição. E você, como corretor, você tem a obrigação de saber disso. Então, assim, foi muito desafiador, só que ao mesmo tempo gratificante. Porque foi através desse início que eu conquistei, né? Quando eu entrei na imobiliária, eu lembro até hoje, foi em 2012. Fazia 2 anos que o Dodival tinha uma casa para vender maravilhosa no Central Park, que é um condomínio residencial que nós temos, que foi nós que lançamos. E fazia 2 anos que estava parada. Com 30 dias eu vendi para um cliente que eu respeito demais, ele faz parte do meu portfólio, fazia parte do meu portfólio de clientes da Autorama e consegui levá-lo para a Imobiliária Dimensão. Com 30 dias eu vendi a casa onde ele morou 10 anos. Então, assim, foi incrível essa experiência. Então, é desafiador, mas quando você trabalha com amor, quando você se dedica, você fala, não, é isso que eu quero, você dá o seu melhor, o resto é só consequência. E você tocou num ponto que eu acho muito interessante. Qual a maior diferença que você vê entre essa questão de você falou sobre ser corretora mulher? Qual que você vê que é a diferença pra gente? Na verdade, assim, não seria diferença. Querendo ou não, sempre tem aquele tabuzinho, né? Será que ela sabe fazer uma boa avaliação? Será que ela entende mesmo desse mercado? Né? Então você tem que ser forte ali, você tem que ser uma mulher forte para você encarar, né? A gente sempre brinca que ser corretora é matar um leão por dia. Você tem que matar o leão e ainda tem que encarar os machistas, né? Então você mata o leão e ainda encara o machismo no meio do caminho aí. Então você tem que sim ler, se informar, saber de tudo que está acontecendo, tanto no ramo imobiliário, no financeiro, no governo, quais que são as mais dificuldades que a gente pode encarar nesse mercado, porque tudo está casado, interligado, então você tem que saber realmente com muita precisão ali para você poder dar um bom atendimento. E para a mulher e para o homem não é diferente, são os dois, mas para a mulher sempre vai ser, né? Mais que a gente está no século aí, né? Estamos em 2025, mas ainda se fala de será que ela fez uma boa avaliação? Ela não entende do produto, será que ela realmente condiz, consegue ler ali uma boa matrícula, fazer um começo, meio e fim de um atendimento, né? Então eu acredito, assim como eu, várias amigas corretoras passaram e ainda passam por isso. E daí o que você faz? Aí a gente mostra que a gente pode, né? A gente mostra, não seria as garras, né? Porque unha não seria as garras, mas mostra que a mulher não é sexo frágil, né? Ela pode sim, né? Viemos já de muitos anos mostrando que a gente é capaz e que a gente pode mostrar o nosso potencial, né? E essa é a diferença, né? A mulher que ela se dedica, a mulher que age com ética, com profissionalismo, ela se destaca, né? Não é fácil, infelizmente são poucas, e às vezes desistem também um pouco aí no meio do caminho, né? Mas as que não desistem, a gente tem vários nomes aí que eu poderia citar aqui de mulheres incríveis nesse ramo imobiliário. É isso aí. E como que você enxerga esse momento atual do mercado? Vamos dizer assim que a gente não tá pegar um ditado, né? O mar não tapa peixe, mas sempre tem, né? Se a gente acordar mais cedo, né?
fazer um movimento diferente ali, a gente sempre consegue colocar uns peixinhos na rede, né? Eu brinco sempre com a minha equipe de vendas que o mercado imobiliário, junto com o mercado financeiro, ele é uma gangorra, né? Então, uma vez que a taxa Selic sobe, né, os juros estão em alta, abaixa o imobiliário. Por quê? Porque paga-se muito, né, no dinheiro que está no banco, que está travado, né, aplica quantos por cento, 150% do CDI, 120%, trava por não sei o quê. Então, quem vai querer tirar aquela liquidez para colocar no imóvel? Então, estamos passando por isso. Esse é o cenário. Então, taxa Selic alta, juros altos, diminuiu um pouco as vendas, a liquidez não está tão fácil, o pessoal não vai querer tirar, o cliente que tem o dinheiro, ele vai querer tirar do que é certo para ir para um duvidoso. Mas por quê? Aí você tem que desmistificar isso. Por que é um duvidoso? Porque o imóvel não desvaloriza. Então, nesse cenário que estamos vivendo, com essa gangorra, que o mercado imobiliário está embaixo, a gente tem que sair do conforto, né? Os leads já não vêm tão fácil. Então, o que a gente tem que fazer? Buscar novos contatos, fazer visita, relacionamento, fazer um movimento diferente, para aí sim a gente conseguir mudar isso, né? Enquanto a gente sentar em cima do problema e ficar só olhando para ele, a gente não vai fazer diferença, né? Mas falar em movimento diferente, em acordar cedo, em bolar coisas novas, isso é algo que a gente vê que é muito, muito seu, né? Então, não se acomodar ali no problema, digamos não pode, assim. De forma alguma. E como que funciona realmente quando você tem essas ideias, quando você bola essas estratégias? Tem alguma coisa que tá vindo por aí? Conta pra gente. Ah, tem sim. Agora estamos participando, né, da FECOM, e o ano passado não tive oportunidade, pegou muito em cima, eu não consegui participar, então essa é a primeira feira, mas para o mês de julho aí já está tudo certo, né? Nós estamos entrando aí para o nosso segundo feirão de imóveis, e que tive a oportunidade de criar o nosso primeiro ano passado, que foi um sucesso, mas nós temos que estar sempre movimentando o mercado, principalmente nessa baixa. Então, agora vai vir com tudo, nosso segundo feirão vai dar início do dia 1º de julho, vai até o dia 30, dia 31. E estamos, assim, já com tudo esquematizado, desde o marketing, o pessoal está todo engajado de vendas, já estamos aí com estratégias novas e diferentes para poder alavancar mais essas vendas, trazer produtos com descontos reais, né? Fazer contatos novos, clientes, trazer uma visibilidade diferente para a imobiliária de dimensão, e assim a consequência das vendas, né? Do sucesso daí que vai ser, que eu não tenho dúvida. Nessa questão do feirão, em relação à facilidade que você comentou, a gente tem ouvido muito falar sobre a dificuldade realmente da liberação de crédito. Como que vai funcionar isso? Vocês têm alguma estratégia para conseguir facilitar isso, ou como que vocês vêm trabalhando? Isso daí é um dado real, assim, não tem como a gente facilitar, porque depende, na verdade, assim, o que acontece? O financiamento, ele é uma regra que é para todos, e aí poucos se encaixam. Por quê? Antes, no SBPE, a gente conseguia financiar 2, 3 imóveis, mesmo que a gente tendo a renda, se conseguia comprovar. Hoje, no SBPE, acima de R$500 mil, né? Nós não conseguimos mais fazer um segundo financiamento. Se eu tenho um financiamento, não se aprova mais. Então, isso é uma dificuldade real. No Faixa 4, que agora entrou na Minha Casa Minha Vida, entrou alguns benefícios, então uma coisa supre a outra. Então a gente está conseguindo atingir alguns clientes, outros a gente não está conseguindo aqui. Então a gente busca carta de crédito aprovada, a gente está se movimentando de uma forma diferente para a gente poder continuar atendendo o mercado. Que aprova, a gente nunca vai ter certeza, porque são várias regras que o banco exige. Então ele tem que se encaixar na renda, ele não pode ter nenhum débito na conta, né, um crédito que não foi pago, então tem que ser tudo certinho para aprovar. Principalmente Minha Casa Minha Vida, que assim é extremamente criterioso quanto ao financiamento e à liberação de crédito. Então a gente tem sim dificuldade, mas ao mesmo tempo ainda vários clientes a gente consegue finalizar o financiamento, mas não é fácil. Não é fácil, mas o cliente ele pode ter a certeza que se der, vocês vão tentar o máximo possível. Eu posso falar assim que o cliente que quando entra na imobiliária de dimensão, ele só não compra se ele não quer mesmo, se não é o momento, se ele falou, tô só especulando aqui para mais para frente eu comprar. Porque eu falo, lá dentro a gente faz aquele atendimento de começo, meio e fim. É sobre isso, né? O bom corretor, ele vai fazer o começo, meio e fim, né? Ele vai atender o cliente
com a parte de cartório, com parte de certidões, porque o cliente é leigo nesse assunto, ele não vai saber. Então, a gente precisa informar ele quanto declarar essa venda, e quem está comprando também, a gente precisa avisá-lo e comunicá-lo de quanto ele vai pôr nessa matrícula para não atrapalhar nessa lavratura, né, de escritura. Então, tudo isso a gente tem que informar lá dentro, a gente faz o crédito para ele, a gente acompanha ele do começo, meio e fim. E assim, quando o corretor ainda tem uma dificuldade, eu vou, acompanho, a gente se informa. Então, a gente tem até uma equipe bem extensa dentro da imobiliária para a gente poder dar toda essa assessoria para o cliente. E como que você vê essa diferença? Hoje a gente está num mercado, se eu não me engano, a última vez que eu vi, nossa, centenas de corretores já cadastrados. Centenas. Aqui na cidade. Como que você vê a diferença realmente de um corretor bom para um corretor excelente? Estamos hoje, infelizmente, posso dizer que saturados, né? Porque quando eu entrei, né, em 2012, eu tive a oportunidade de pegar pouquíssimas imobiliárias sérias, e tive a oportunidade de pegar um mercado muito aquecido e pegar corretores sérios, comprometidos, éticos, né? E hoje ouve-se a falar pessoas que tiram o Cresce para fazer vendas, às vezes para passar é até feio falar esse termo, mas a capa em outros corretores que estão aí, ó, sofrendo, se abdicando de várias coisas para conseguir se manter no mercado. Então, é lamentável. A diferença que eu digo do bom corretor para o corretor excelente, ele se destaca. Ele vai trabalhar com ética, ele vai trabalhar com comprometimento, ele vai fazer o começo e meio e fim com o cliente, ele não vai pensar só na comissão, ele não vai abandonar o cliente depois que ele receber a comissão, ele vai dar toda a sequência, né? Porque o bom corretor, vamos dizer, ele nem poderia ser comparado a um bom corretor. O corretor que ele pensa só na comissão, ele nunca vai ser um corretor excelente, né? Ele tem que sim fazer todo o atendimento sem pensar na comissão. É óbvio que a gente fica fazendo conta, fazemos, né? Quem não gosta, né, de ganhar dinheiro, quem não gosta de realizações através do dinheiro? Porém, a gente tem que pensar assim na construção, porque é uma construção. Uma vez que você atende um cliente com um excelente atendimento, que você se torna um corretor excelente, você vai fidelizar ele, você vai carregar ele por anos. Porque você vai vender ou para um casal, depois você pode vender para o filho do casal, depois você pode vender para o cunhado, e assim vai indo. Então, o seu cartão de visita vai ser o próprio cliente seu. Então, o corretor excelente, ele tem o cliente ali, ó, na mão dele. Ele pode, às vezes, atender, fazer o primeiro atendimento, e às vezes não vender. Aí depois ele faz um retorno, fala, lembrei de você, Tainara. E aí, vamos retomar aquela venda, né? Aquele produto que você estava vendo comigo há um tempo atrás. Ele, sim, agora entrou o dinheiro e tal. Esse é um corretor excelente. E aquele corretor que vai do começo ao fim com o cliente, não abandona. Tanto é que acho que por isso que você traz clientes de outros lugares. Sim. Né? Então, desde de lá da Autorama, que você Sim. trouxe para cá e assim eu me lembro sucessivamente. Até hoje. Foi muito engraçado quando eu falei pro Favarão, eu falei, Favarão, você só entende de carro, de motor de carro, né? E ele, menina, você entende o mais difícil. E daí foi maravilhoso, porque o que eu fiz? Eu falei, eu tinha os clientes, mas eu não entendi o produto. Mas daí fui estudar fui fazer o Cresce, e tirei o Cresce assim muito rápido, sabe? E já meti a cara no modo de falar, assim, e falei, é isso que eu quero pra mim. E daí, logo de cara, eu tive esse boom, né? Me deu essa inspiração. Vender a casa do Gival foi um desafio. Com 30 dias, eu falei, poxa, é isso, né? É sobre isso, né? Você entender o produto, atender aquele cliente meu, que era de outra empresa, que era de outro ramo, e trazer para esse, né? E aí foi vindo. Eu vendi para vários, não foi só para um. Eu vendi para vários, eu consegui. Então, eu falo assim, não me gabando, porque longe de mim, quem me conhece sabe que eu não sou assim. Mas assim, eu consegui trazer vários amigos, que eu falo que os meus clientes são amigos, eu consegui trazer eles de outros empregos que eu tive anteriormente para que onde eu estou hoje, e é muito gostoso. Essa confiança, essa credibilidade que eles me passam também, sabe? Pode me ligar, pode contar comigo, isso é muito bacana. Mas com certeza é porque você tem proporcionado um bom atendimento, né? Porque se fosse às vezes só pela amizade, eles falariam, Pri, isso é muito bacana, mas vamos pro próximo. É aquilo que eu falei, né? pra você, a gente tem que entender do produto. Se você entender do produto, eu lembro até hoje, na Autorama, tinha um cliente,
ele chegava na Autorama e ele me esperava. São 2 irmãos, eles são médicos e eles me esperavam na recepção se eu estivesse atendendo. Só que eu sabia que ele vinha, eu já tinha estudado de novo o meu produto e o concorrente. Mas eu nunca falei mal do concorrente. Não, eu estudava o outro produto para que eu pudesse enfatizar o que eu tinha de melhor para oferecer para ele. E aí eu conquistava ele. Mas era muito bom. Se tratando do seu cenário atual ali, como Dimensão, Imobiliária, Correia, Favarão, Loteadora, quantos produtos vocês têm em carteira ali hoje, você sabe? Olha, é incrível. Assim, na verdade, não seria produtos. Eu posso falar, assim, a Imobiliária Dimensão surgiu, né, em 86, do Dodival. E depois, em 99, em 86 surgiu a Imobiliária Dimensão, depois a parceria junto com o Favarão, eles ficaram sócios, e daí, em 99, surgiu a Correia Favarão, que foi a loteadora. De produtos nossos, lançados através da Correia Favarão, que foi os loteamentos, são mais de 80 loteamentos aqui dentro de Moarama região. Pega Guaíra, pega Dr. Camargo, Terra Roxa, Piabiru, Assis, Toledo, várias, né? Tem em Caraíma ali o Porto Cobrinco, que é um sucesso de vendas. E daí a Imobiliária Dimensão, nós trabalhamos com a parte de vendas de terceiro, e daí a Correia Favarão a gente coloca os loteamentos. Então a gente atende tudo ali dentro. Parcelamento é conosco, não tem burocracia nenhuma. Antecipação, a gente tem uma equipe imensa de profissionais excelentes que trabalham conosco lá dentro. Então a gente consegue deixar tudo ali. O cliente quer só fazer um investimento, tem. Se o cliente quiser o terreno e construção e o financiamento, tem. Se ele quiser imóvel próprio já, com todas as ideias e as especificações dele, vai ter. Se ele cair ali na nossa, eu falo, se cair na nossa rede, é nosso, porque a gente tem uma linha de produtos, assim, desde terreno, casas, apartamentos, mas de loteamentos são mais de 80. E daí, como que você faz para conhecer de tudo isso? Porque daí a gente falando, às vezes lá de uma especificação de um carro, são aqueles modelos ali e é aquilo e beleza, entendeu? Agora, de quantos loteamentos que tem, enfim, como que vocês fazem hoje para se organizar em relação a isso ali dentro, ter esse conhecimento, anunciar, atender, como que vocês organizam toda essa estratégia ali? Então, como eu disse para você, nós temos hoje vários colaboradores e com os seus departamentos distintos, né? Cada um cuida de uma coisa. Nós temos marketing dentro da imobiliária, nós temos a parte do financeiro, que é essencial. Nós temos a parte que faz todo o loteamento, que desenha, que divide os mapas, que faz a estrutura de divisão com a prefeitura, de estudo métrico, o que é mais viável para aquela cidade, para aquele loteamento. A gente faz estudo de qual que seria melhor o nome. Cada cidade tem um plano diretor, então a gente tem que entender o plano diretor da cidade para assim desenhar aquele novo loteamento. E daí o valor do metro quadrado também para cada cidade muda, sabe? É um trabalho bem extenso, bem complexo. E como que você faz para estudar de tudo isso? Na verdade, como nós temos os setores separados, né? Então cada um faz a sua função ali. Aí o que acontece? Que fica, para minha parte, é participar de todos esses processos, estar a par mesmo, participando a fundo, vendo, pegando. E a gente usa muito o marketing daí para a gente poder divulgar esse produto, né? A minha parte seria a divulgação, a estrutura de preços, a tabelas, os descontos. Igual, até vou te dar um exemplo. Quando eu entrei na imobiliária em 2023, que eu retomei, nós usávamos pasta, porque são muitos loteamentos. Daí usávamos pasta com mapa e tabela de preço. Aí quando eu cheguei na imobiliária, eu falei, isso não funciona mais. Não tem como funcionar isso, porque a gente tem muito mais corretores, muito mais loteamento que da época quando eu trabalhava. Eu preciso de um aplicativo, eu preciso facilitar isso.
Aí criei um aplicativo, buscamos uma empresa que pudesse colocar mapa, localização, terreno, reserva, o corretor se auto-atender através desse aplicativo. Então, em janeiro de 2024, eu já consegui colocar ele, e aí a gente está mudando dia a dia para que a gente consiga atender mais corretores e ele se auto-atender e pegar todo o nosso portfólio. Os 80 loteamentos. Alguns a gente já finalizou, já acabou, mas ainda sempre sobra volta, alguma coisa assim. Então, todos os corretores têm acesso a esse aplicativo para poder facilitar mesmo o atendimento deles e a finalização da venda. E como que você vê esse papel do marketing? Tanto para atrair novos clientes, quanto para você conseguir organizar o que tem ali dentro, quanto para você criar novas estratégias. Como que vocês trabalham com isso ali? Assim que eu entrei para imobiliário, foi um desafio muito grande, né? Porque eu falo, o marketing ele é essencial. E nós temos 2 colaboradores excelentes lá também. E a gente modifica isso o tempo inteiro, porque é aquele ditado, quem não é visto não é lembrado. Mas como ser visto? Né? Então a gente está em constante mudança e evolução. A gente busca fazer vídeos, postagens que faz com que tenha engajamento com quem está vendo, né? Daí a gente volta a cair naquilo, faz patrocinado, coloca produto de 50 mil a 3 milhões, né? Porque a imobiliária, ela tem esse portfólio, né, de produtos. Então a gente consegue trazer tudo isso para o nosso marketing, fazendo dando essa visibilidade para os clientes, mas tem que ser algo atrativo para que gere leads, para que caia na mão dos nossos corretores, né? Então é essencial, o marketing para nós hoje é essencial. Mas também tem muito isso, né, que acredito que mudou muito principalmente nos últimos tempos, né? Porque existe muito isso de quem não é visto não é lembrado, mas existe. Assim como estava conversando com o Neto ontem, tem muita gente que só está sendo visto, né? Está sendo visto, está sendo lembrado, mas acabou esquecendo do outro lado, né? Que é o que você falou sobre o bom atendimento, sobre conhecer do produto, né? Então, acredito que também não é só ser visto, não é só ser lembrado, né? Mas é uma união de coisas e isso que a gente realmente gostaria de entender como vocês conseguem fazer tudo ali dentro. Então, ontem mesmo eu recebi um contato de um amigo meu e assim, eu não vendo para os meus corretores, né? Eu ajudo eles a fechar a venda, porque eu falei que isso tem que ficar muito claro, né? Eu não quero vender para eles, eu quero incentivá-los a eles serem melhores como corretores, como profissionais, e quero participar e finalizar para que eles não percam a venda. Então, quando a gente vai se falar sobre o marketing, fazer tudo isso, a gente tem que a gente faz aquela corrente, é um pacote. Então, a gente tem que ter a empatia, o respeito, mas a gente não pode perder a essência da ideia, do projeto. Então, que eu faço? Eu unifico as ideias junto com o pessoal de vendas, junto com o pessoal de marketing, para que a gente não perca essa essência, essa ideia, esse objetivo. Que a gente vai errar, vai acertar, isso é fato, né? Erra e acerta o tempo inteiro. Mas, em contrapartida, quem não é visto não é lembrado, por quê? Como eu não faço vendas, eu tô com o meu Instagram, que eu fiz um Instagram. Porque precisa ter o Instagram, eu não tinha Instagram de imobiliária. Aí eu fiz, e eu posto lá, o tempo inteiro. Eu falo para meus corretores, gente, aparece, não tô vendo os stories de vocês, vão aparecer, né? Então, eu postei e ele falou, Pri, você é corretor? Não sei o que. Eu falei, tô gerenciando aqui imobiliário, meu amigo, o que você tá precisando e tal? A minha mãe tá precisando de um imóvel e tal. Quando eu fui ver a mãe dele, eu conheço há mais de 30 anos e não sabia que a mãe dele era a mãe dele. Olha que coisa louca, sabe? E ontem, aqui na feira, eu fui até o trabalho dela e foi um atendimento, assim, caloroso, maravilhoso. E ela ficou tão contente que ela falou, você pode ser minha corretora? Aí eu falei, ele já tinha levado o corretor junto, para daí já deixar, né? Porque eu faço assim, eu levo junto, eu acompanho, eu incentivo, sabe? Para ele não ficar desmotivado. E daí eu falei, sim, vou acompanhar você até o final. Então, esse aparecer até na minha rede social, ele é importante. Porque, querendo ou não, tá ali, às vezes, um lead que veio sem ser um patrocinado, mas cai naquilo. Se eu não tivesse postado, talvez ele não teria visto. Você entende? Não teria. Então, a rede social, o marketing, é tudo uma união ali, tá tudo interligado. E como que funciona ali dentro esse trabalho
de vocês entre as duas empresas, loteadora, imobiliária, como que funciona? Então, porque a gente está falando, então, da Correia e Favarão e da Dimensão. Como que vocês unem isso ali e se organizam internamente? É bem organizado. Eu falo que eu trabalho na imobiliária Dimensão e eu admiro demais a visão que o Dorival e o Favarão têm sobre as duas empresas e o respeito que eles têm com as empresas e com os colaboradores. Então, assim, a gente tem os financeiros totalmente separados. Nós temos na Correia e Favarão muitos parceiros, porque o loteamento não é só nosso, eles são através de parceria com os clientes. Vamos supor, você tem uma terra e daí eu, como loteadora, vou querer comprar a sua terra e fazer parceria, mas você não quer vender, você também quer ter esse loteamento, quer também ter esse lucro, então entra como parceria. Então, nós temos totalmente todos os contratos, as contas, o financeiro de todas essas parcerias totalmente separadas da imobiliária Dimensão. E a imobiliária Dimensão é venda só de terceiros. E tem todos os colaboradores tudo certinho, cada um tem a sua função bem definida. Assim como o Dorival e o Favarão, eu falo que é a água e o vinho, né? É totalmente o oposto, mas eles são tão perfeitos no que fazem que isso remetem a nós. Essa essência deles acaba aqui fazendo com que a gente segue o mesmo caminho, né? É um exemplo que eles fazem com que a gente siga. Então, lá dentro funciona da mesma forma, com essa visão que eles passam para nós de compromisso, de respeito, de empatia, e tudo, cada um certinho no seu lugar ali, sabe? Com os devidos departamentos. E falar em loteamento, em parceria, você tem algo novo que você consegue adiantado, que tem por vir, enfim? Temos. Às vezes, esses dias, né? Vocês podem contar, né? Vou dar uma palhinha, então. Nós temos, sim, a imobiliária Dimensão e o Correia e Favarão não quer parar, não. Nós estávamos aí com algumas ideias para esse ano, mas devido ao cenário, a gente acabou dando uma segurada, porque, como que eu posso dizer? Existe, para tudo tem um momento certo, né? Então, até nisso a gente tem que parar, pensar, analisar, para não dar tiro no pé. Isso é muito real. Isso é muito real. Mas temos coisas boas por vir aí, inclusive temos uma parceria com o nosso querido prefeito, né? Que vai ser um condomínio residencial fechado, próximo. Eita, nós. Exatamente, próximo ao shopping, então vai ser, assim, maravilhoso. E ele já está no forno. E para os próximos anos aí de 2026, temos mais duas parcerias ótimas, que vai ser direto da loteadora, nossa mesmo. Então é um produto nosso, onde a gente consegue fazer parceria com os corretores, com as outras imobiliárias, né? Que é gostoso ter esse produto, porque a imobiliária Dimensão é conhecida como loteadora mesmo, né? Só que ela é uma empresa separada. Correia e Favarão é uma, imobiliária Dimensão é outra. E como funciona essa parceria com os corretores? Olha, eu hoje, depois que eu entrei na imobiliária Dimensão, assim, eu sofri muito, porque quando eu entrei, era diferente, né? Tinha muita ética, muito respeito, né? E como hoje, antes eu falava de 50 corretores, 40 corretores, né? Hoje a gente fala de centenas de corretores, então é muito difícil, é até feio que eu vou falar aqui, mas desculpa o termo, meio que se prostituiu essa profissão, então é difícil você conseguir buscar uma parceria ética. Hoje eu falo com os corretores, a minha equipe. Eu não faço parceria com fulano ou com beltrano. Ou então eu não quero esse produto dessa forma, com esse valor, porque está fora, está avaliado acima do valor de mercado, não está avaliado justo. Então, eu busco trazer para a imobiliária atendimento certo, com pessoas certas. O que é pessoas certas? Ou as empresas ou o corretor que trabalha para essas empresas, certo? Eu evito ao máximo, quando eu posso, senão eu corto. Picareta, a gente não aceita, a gente fala picaretagem, coisa por fora dentro da imobiliária, nós não aceitamos. É o lema do Dorival do Favarão e o meu também. Então eu trago isso muito à risca. E até porque são anos de carreira sua, mas é um legado realmente, né? A Dimensão tem quantos anos? A imobiliária Dimensão tem 38 anos. 38 anos. E a Correia e Favarão está indo para 27 anos. Então, é uma parceria. Eu falo, ser sócio não é fácil, mas o Dorival e o Favarão trouxe para nós um exemplo assim de sociedade com solidez. O Dorival, ele tá com a gente, com a Dimensão, no imobiliário há
15 anos, se eu não tô enganada. Até quando a gente voltou a fazer a parceria, né? Uhum. Eu lembro quando eu voltei, foi em outubro, novembro de 23, Foi. vocês já vieram me visitar e eu aceitei de cara. Mas porque com eu certeza. acho que é sobre isso, né? Essa parceria em eu valorizar o seu trabalho e você o meu. E eu acho que é fundamental. Depois que também vocês adquiriram esse papel, né? E trouxeram mais visibilidade para nós, a forma com que vocês também utilizam o marketing de vocês. Então, é uma parceria sólida, né? Então, quando você veio trazer para nós o contrato, de cara eu aceitei, porque eu acho que faz parte essa união. É porque o que a gente fala é o seguinte, a gente não vende imóvel, mas se vocês não venderem, a gente tá lascado, entendeu? Então, assim, faz parte do nosso trabalho contribuir para o trabalho de vocês. E a gente sabe que uma empresa, assim como a empresa que você representa, né? Não pode realmente, nem precisa, não tem nem o porquê se envolver em algo que não esteja 100% correto ali, Correto, né? Até foi difícil, assim, quando foi para entrar na imobiliária, porque, igual você falou, você é uma vendedora nata e tal, né? Eu gosto de vender, eu gosto de lidar com sonhos, eu gosto de saber a história da pessoa e de fazer parte da história dela, sabe? Desde quando eu vendia carro e agora, né, imóveis novamente. E quando eu falo para os corretores, quando a gente vai mexer com o cliente, a gente tem que ter um respeito, assim, tão grande sobre isso e com os parceiros, que é fácil você separar o ético de um não ético, sabe, do profissional. Então eu falo, não se misture. Cão e gato não andam junto. Então, assim, não presta. Então, você tem que andar com os bons. Se você quer ser bom, você tem que andar com os bons. Fazer uma parceria sólida, sabe? E firme. Tem que se manter firme. Falar que não é não fazer nada por fora, não aceitar comissãozinha, entendeu? Vem aqui, passa ali e tal. Então, esse tipo de coisa a gente, assim, não aceita. Eu falo, é inadmissível, a gente não aceita. Se a gente souber, a gente vai desligar o profissional do setor. E daí também eu não quero que eles façam parceria com pessoas assim. Porque é aquele ditado, cão e gato não andam junto. E às vezes nem fez nada, né? Mas só de estar ligado, né? Às vezes se fala. Mas e o que você vê, como você é ali gerente de uma equipe grande, o que você vê dos corretores, principalmente quando eles estão começando no mercado e às vezes até quando você começou também, né? Porque hoje mesmo eu conversando com o Marcelo, e a gente falou, o Marcelo falou, nossa, eu tenho mais de 20 anos, Marcelo, de experiência em vendas? Quase 30 anos de experiência em vendas. E todos os dias a gente fala, eu não sei nada. Olha, é bem isso. Né? E o que você vê, tanto a Priscila, quando começou, poderia ser você, quanto com os seus corretores hoje. Qual é o maior erro que você vê eles cometerem? De cara, já pensar na comissão. Bum! Vou vender um imóvel, tá X e vou ganhar X. Cara, não é isso. Não é isso. Esse é o principal erro. Pensar na comissão antes de você entender a necessidade do cliente e atender a expectativa. Isso é muito importante. Eu ensino os corretores. Tem um passo de você atender. Isso é o que eu acredito, tá? E eu falo para eles. Quando você vai atender o cliente, você tem que fazer várias perguntas abertas para ele, não é uma. Você tem que entender o que não pode faltar nesse imóvel ou nesse investimento que você vai fazer. O que você não abre mão. Qual é o seu sonho com a compra? Tem gente, por exemplo, um corretor acha lindo uma casa com piscina e tal, mas o cliente às vezes não quer aquela piscina, ele quer uma garagem, ele prefere a garagem ampla. Então, assim, antes de você ficar colocando uma ideia que nem é a ideia do cliente, nem é o gozo do cliente ali, você tem que entender a necessidade dele, a expectativa dele, para aí sim você conseguir finalizar essa venda. Aí, se você pensa na comissão, cara, você não vai finalizar essa venda. Ou você vai finalizar, mas você não vai fidelizar esse cliente. E esse cliente não volta ou não te indica mais. Fora que às vezes emociona demais, né? Daí o cliente percebe, né? Muita emoção. O corretor que está começando, ele acha assim, né? Vou virar corretor. Nossa, vou ganhar 50 mil, vou andar de Porsche, vou viajar para Bahamas.
E não funciona assim, né? Não funciona assim. Principalmente agora, onde que a gente fala no mercado que o cenário não está tão aquecido e hoje não tem mais exclusividade. Então, o mesmo imóvel ele é anunciado lá em 4, 5 imobiliários. E isso é um desafio muito grande para a gente que é corretor. E quem está entrando agora, se ele não tiver preparado para fazer um bom atendimento, para ele ser um excelente corretor, ele só vai ser mais um, ele vai atender só o cliente ali, mas ele não vai conseguir fechar. Ele vai se emocionar com a comissão, pensar no pós, sem ter feito começo, meio e fim. Existe uma etapa para se cumprir, senão... Mas é duro, né? Porque a gente não tá lidando com o financeiro, necessariamente. É com o psicológico, né? Uhum. Porque daí, às vezes, a pessoa tá lá lascada, sem dinheiro para pagar a conta. Como que ele não vai pensar na comissão? Né? Mas ele então, tem assim, que ser profissional, ele tem que ser profissional, ele tem que saber controlar a emoção dele, ele tem que ter resiliência e falar, eu não posso perder esse cliente. O cliente, ele tem um time, na verdade. Quando você está atendendo o cliente, você tem que perceber se ele é para agora ou para frente. Se ele vai comprar agora, por isso que as perguntas abertas são importantes. Entender qual é a expectativa dele. Porque se é para frente, você vai dar um atendimento sim com excelência e você vai dar um time para ele ali de 30, 60 dias, às vezes até de 6 meses, porque ele vai falar, eu tenho dinheiro para receber, eu tô vendendo uma casa. Aí você já pega a casa dele para anunciar, entendeu? Você faz aquele jogo, aquele meio de campo ali. Aí ele vai falar que, ó, eu vou sair de uma dívida no final do ano, aí sim eu posso financiar, porque daí você sabe que para fazer financiamento não pode comprometer renda. Então, assim, se você conseguir fazer perguntas abertas ou objetivas, você vai entender toda a necessidade e expectativa dele ali e vai conseguir. Agora, se você for emocionado, pensando na comissão, sabendo que você tem um boleto para pagar, que ele está vencido, aí você se perde. Você perde o time do cliente, o seu time, e daí você queimou a venda. Aquele atendimento que você queimou. E então, quais conselhos que você daria para esses corretores que estão começando a construir essa carreira agora? Para quem está começando, eu acho que é estudar, né? Estudar o mercado, estudar o produto. Eu sempre falo para os corretores, né? E isso não é para quem está começando. Isso é no geral. Você vai atender um cliente, vá até o imóvel antes de levar o cliente. Abre a janela, sinta a emoção de estar dentro daquela casa, como que vai ser para o cliente, depois de você saber toda a ideia dele, o objetivo, a expectativa dele, pegue a matrícula, lê a matrícula, vá até o imóvel, faça toda essa leitura, esse estudo, antes de atender o cliente. Então, o corretor que está começando agora e o corretor que está me ouvindo agora, que já faz tempo no mercado, ele entende isso que eu estou falando. Porque se você não não ter essa preparação, você não vai se findar nesse mercado, você vai desistir. Porque corretor, ele não é CLT, ele não tem uma ajuda de custo. Ele não tem um fixo por mês. Nada, acorda desempregado. Ele ponto e acabou, exatamente. E as contas não param, as contas vêm. Então, quando cair um lead, ou cair um contato, ou uma indicação para ele, esse corretor tem que estar preparado. Ele tem que estudar. Na hora que ele está no vago, ele não tem que ficar no WhatsApp conversando aleatório. Ele tem que estar estudando, ele tem que estar lá lendo jornal, ele tem que estar sabendo sobre a política, sobre o governo, o que vai mudar com taxa de juros, quais são as novas regras para Minha Casa Minha Vida. Mas eu não vendo Minha Casa Minha Vida. Mas faz parte, pode cair um cliente ali para você e você vai dispensar, né? Então, o corretor ele pode atender de pequeno porte a grande, né? Mas ele tem que estudar. E se você quer ser um corretor excelente, excepcional, você tem que estudar. Então, para quem está começando e para quem já está no mercado, não tem época, estou estagnado, agora eu estou fardado de conteúdo e informações. Não, nunca se para. Tem que continuar sempre lendo, se informando. E o que eu acho mais importante e relevante é contato. E é contato. Você tem que fazer visita, você tem que sair da zona do conforto. Você tem que tomar um café numa imobiliária. Olha, oi, tudo bem? Lembrei de você, eu vim aqui. Você tem que... não quero fazer contato porque eu tenho um pouco de timidez. Cara, vai no WhatsApp, fala, agora eu tô trabalhando como corretor, se precisar de alguma coisa, eu tô aqui. Lembrei, sabe? Se você não fazer isso daí, não se finda. Eu falo, até para nossa equipe de venda, eu falo sobre isso. Porque em cenário difícil, você tem que se movimentar, você tem que fazer algo diferente. E para quem está começando, é pior ainda. Então, ou você estuda o mercado, você entenda do produto que você está vendendo e mostra a sua cara, faça visita, se mexa, ou você não se finda, você não se mantém no mercado, vai sair. Eu nunca vi um corretor poder se dar o luxo de ser tímido.
Não pode. Nunca vi. Não pode. E ele tem que fazer visita. Ele tem que colocar, ele tem que sair, ele tem que levantar, ele tem que sair, ele tem que visitar, visita. E não, e uma hora vem o sim. Você vai visitar, o cliente fala, não quero agora, não posso, mas ele fala, cara, agora não tô querendo, mas ó, minha mãe entrou um dinheirinho pra ela aí, entendeu? Daí aparece, quantas vezes eu saí pra tomar café e fiz negócio? E não é mentira, é real. Então eu acredito nisso porque isso dá certo. Às vezes você faz um post qualquer ali simples, mas gerou uma expectativa naquela pessoa, deu uma ideia e já vem um lead. Então, o corretor que está começando agora e o corretor que está me ouvindo, que está velho na jornada, ele vai me entender. Que se não fizer isso, não vai para frente, ele sai do mercado. E o que você acredita? Muita coisa que você construiu foi devido ao mercado imobiliário. Sim. E a gente já falou aqui de todos os desafios. O que você acredita que ele faz ser tão desafiador e tão gratificante ao mesmo tempo? Para mim, eu acho que foi desafiador porque eu sou mulher, né? Assim, eu sofri muitos preconceitos como mulher nesse ramo quando eu entrei. E algumas imobiliárias que quando eu ia fazer parceria ou alguns construtores, né? Não gostavam de falar, queria falar diretamente com o chefe e tal. Daí eu falei, peraí, eu vou mudar esse cenário, eu vou entender sobre o loteamento, vou entender sobre isso, como faz isso, aquilo, outro. Então, foi desafiador, principalmente o fato de a gente não ter um salário, né? E daí tinha filho, tinha conta para pagar, recém-divorciada, e eu falei, poxa, e agora? Então, assim, o começo dessa trajetória para mim foi muito desafiador, assim, eu tive que abdicar de muita coisa para me manter, mas eu tive que ter foco, disciplina, resiliência, né? E quando eu vi que isso ia dar certo, que estava dando certo, eu falei, poxa, é aqui que eu vou me ficar, é aqui que eu vou fazer a minha história. E daí ele se torna gratificante, por quê? Porque daí você vai pagando conta, aí você vai estudando o filho, aí você vai formando, vai trocando carro. Isso é muito gratificante. E no meio de tudo isso, que faz você conquistar os seus sonhos, você está lidando com os sonhos dos clientes. Então, o que é mais gratificante? Você fazer parte da história de uma casa, de uma compra, de um sonho, de uma pessoa. Por exemplo, Minha Casa Minha Vida. Eu falo que é tão emocionante vender Minha Casa Minha Vida, do que uma casa de 2, 3 milhões. Olha o valor, olha a diferença. Mas a pessoa leva a vida para guardar 10, 12 mil reais ali para dar de entrada, e ele fica 20, 25 anos pagando 600, 700 reais. E é o sonho deles, ficam tão emocionados com aquilo da casa própria, sabe? Então, a gratificação é nisso, a gente lidar com sonhos e, ao mesmo tempo, através desse trabalho eu conquisto os meus. Então é essa gratificação incomparável. E eu imagino porque você se lembra lá do primeiro cliente que você vendeu, que acho que foi ano passado que você falou que ele mudou de casa? Foi o ano passado. Ficou 12 anos na casa que eu vendi. E você se lembra disso? 2024. E você se lembra disso e tem contato até hoje? Sim, até hoje, com a esposa, com ele. Já comprou imóveis, um imóvel de novo conosco, fez investimento. Então, menino. É muito bom. É uma questão de relacionamento, né? Relacionamento, por isso que eu falo. Então, o corretor que está começando agora e o corretor que está no mercado, ele, principalmente em cenário difícil aí que estamos vivendo, um cenário desafiador, né? Que já é desafiador, mas estamos num cenário realmente desafiador, com juros altos e tudo mais, a gente tem que se mexer. Tem que fazer um diferente, senão não se mantém. Ah, não é só vender casa, né? Não, não funciona assim. Não funciona. Até porque se fosse, era realmente, né? A pessoa ia lá, fazia o Cresce, colocava no imobiliário, pronto, estava anunciado, e ia lá mostrar, falava assim, essa é a casa, né? E pronto, né? Não funciona dessa forma. Tem que ter muita ética, muito respeito, muita dedicação. Aí sim as coisas funcionam. E olhe que mesmo assim, em cenário difícil, ainda é difícil, em cenários como estamos vivendo, é difícil você conseguir esse contato, esse lead. Então, se você só ficar fazendo o mesmo ali todo dia, não vai funcionar. Para tudo, né? Uhum. E que impacto que você gostaria de deixar no mercado imobiliário, tanto para as pessoas que você... Não necessariamente só para os seus clientes, mas no mercado em geral mesmo. Que impacto que você gostaria de deixar do trabalho da Priscila? Não sei se seria o trabalho da Priscila, né? Eu acho assim que a gente nunca sabe tudo, né? Quem sou eu na fila do pão, né? Mas o impacto de vir a Priscila, vir até a Imobiliária Dimensão,
aqui você vai ser bem atendido, né? Você vai ser bem atendido, a gente vai entender a sua necessidade, né? A gente vai fazer parte desse sonho, desse seu investimento. A gente vai dar o começo e meio e fim para o cliente. A gente vai falar até de imposto de renda. A gente vai preparar esse cliente, esse impacto que eu tô... Quando der a oportunidade de vir até nós, essa confiança não vai ser quebrada. Então, o impacto que eu deixo, que eu quero deixar é a oportunidade do cliente vir até nós. Essa confiança que ele deu para nós não vai ser perdida, não vai ser quebrada. E, por fim, o que te motiva a continuar todos os dias superando esses desafios, inventando coisa nova, inventando feirão e bolando vídeo? E bora lá, vocês vão estar no feirão comigo, hein? Mais uma vez, se Deus quiser. Isso aí. E loteamento novo, e indo para cima, enfrentando desafio, enfrentando preconceito, o que te motiva realmente a continuar fazendo isso? Porque, sinceramente, se fosse só vender casa ou só pelo dinheiro, enfim, você procuraria uma outra coisa. Eu tenho certeza que isso é algo que vem de você mesmo, né? Isso, eu acho assim, o que faz eu manter aí é a confiança que o Dorival e o Favarão me deu, assim, eu não tenho meu pai faz 25 anos, né? E assim, a essência deles é algo que eu admiro demais. E a credibilidade que eles deram a mim, a gerenciar a empresa deles, as vendas deles, eu não quero quebrar isso nunca. Então, o que me motiva é que eu tive uma oportunidade, eu falo que eu tive anjos, né? Deus me mandou 2 anjos que acreditam e que confiam em mim. Então, o que me motiva é ter tido essa oportunidade e eu não quero perder ela. Aí o resto vai ser consequência. O resto, porque eu, como mãe, eu já estou realizada. Se você falar assim, Pri, se você morresse hoje, tem algo que você queria fazer ainda que você não fez? Não, eu fiz tudo. Eu, como mãe, eu entreguei a minha filha para o mundo profissional da melhor maneira. Sabe aquele ditado que a fruta não cai longe do pé? Eu sei que eu fiz o meu papel como mãe e preparei ela para o mercado. E ela está pronta. Hoje ela já tem 1 ano e meio que ela não mora comigo, que ela mora em Curitiba. Então, isso aí eu fechei. Estou feliz. Agora, no meu ramo profissional, o que faz com que eu me mantenha é manter essa confiança que o Dorival e o Favarão me deram para voltar a cuidar da empresa onde eu era corretora, né? Jamais eu sonhei, nem nos meus melhores sonhos eu pensei em ser gerente, porque igual eu falei, eu não sabia liderar, né? Tô aprendendo ainda, tô engatinhando. Eu erro todo dia e aprendo e assim, tô pegando a essência de cada um e tal. Então, assim, essa confiança que eles me passaram, eu não quero quebrar. Eu quero manter isso. E o que eu vou alcançar disso é a consequência. Mas eu quero me manter ali dentro com eles. E o meu sonho, o objetivo é continuar ainda participando desse crescimento. Porque, querendo ou não, eu faço parte do crescimento da cidade, né? A gente dá novos trabalhos, serviços para as pessoas também. Isso é muito gratificante. E daí eu não quero perder isso com eles. Certeza. Eu quero continuar ainda... Eu falo assim, pelo amor de Deus, eu quero no mínimo mais 20 anos aqui com vocês. Se Deus quiser. Porque assim, em loteadora, eu sei que eu falei por fim, mas eu acho que é importante a gente falar isso também sobre quantos empregos que o mercado imobiliário ele gera só na loteadora. Quantos funcionários tem? Na nossa loteadora? É. Na verdade, assim, a gente tem os CLTs, né? E tem os a gente brinca, os parte agregados, da construção, né? tudo. São mais de 30 funcionários hoje, só de CLT conosco, né? Mas a gente tem topógrafo, tem tudo, né? Tem toda a pessoa que faz o corte, o desenho, é muito grande. Eu tenho certeza que vai passar de centenas, se passar ali... Dentro da imobiliária, né? Isso. Aí a gente tem os outros contratados que vêm por fora, né? Por tem contrato certeza. Daí. Então, é um mercado depende do serviço, né? Que tiver ali. Se ainda está em parte de cartório, alguma coisa assim, o trabalho fica menor. E depois, quando se expande, aí entra outros terceiros, né? Desde a parte de asfalto e tudo mais, né? É um mercado que movimenta muito, né? E falar em movimenta, então aqui pra gente concluir, já convido o pessoal pro feirão que vai certeza. ter. Porque vai ter oportunidade de preço, de opção de compra. Com certeza. Né?
Então já falei pro pessoal, ficar ligado aí no Instagram de vocês, que vocês vão divulgar tudo. Com certeza. Entrem em contato com a nossa Imobiliária Dimensão. Fica na Avenida Brasil, 4337. Telefone fixo, anotem, 36225221. E também anotem aí na agenda de vocês que da 1º de julho nós já vamos começar com o nosso feirão. Vai ter opções, oportunidades aí reais de descontos de terrenos, casas, apartamentos, que nós vamos entrar em contato tanto com os clientes que confiaram a nós anunciar esse produto deles, quanto dos nossos loteamentos também. Vamos fazer condições especiais, parcelamento direto com a imobiliária, sem burocracia. Então, assim, é muita coisa boa. Vai ser 30 dias de oportunidade. Então, a gente vai caprichar no marketing, vai caprichar nos anúncios. Nós vamos fazer, assim, uma grande modificada nesse segundo feirão. Nós vamos transformar vidas aí e vamos continuar realizando sonhos e investimento para quem precisa também. Então, quem quiser comprar casa, conta comigo. Vai ser no feirão. Com certeza, gente. Estamos aqui para melhor atender vocês e com certeza pode confiar que vocês precisarem aquele atendimento completo, né, Thay? É começo, meio e fim aqui, não tem tempo ruim, não. É isso aí. Muito obrigada. Eu que agradeço. Pra gente, tenho certeza, tanto para nós, a gente trabalha com venda também, então poder aprender com você, pra gente, é realmente muito legal poder contar com essa sua experiência, mas também tenho certeza que para quem tá vendo, entender que vender não é só importante para quem tá ali comprando, mas é algo que faz parte da sua vida, né? Você não quer, vejo muito isso em você, que você não quer decepcionar, não é só pelo cliente, não que seja só, mas você não quer decepcionar para quem você tem respeito também, né? Então, Dorival, Favarão, enfim, né? Nosso muito obrigado também, porque eles, meu Deus do céu, eles fazem parte da história realmente de Umuarama, né? Mas fazem parte também da sua vida. Então, muito obrigada. Temos o aniversário de Umuarama aí, eles têm um legado gigante, fazem parte desse crescimento. Quantos loteamentos nós não fizemos aqui dentro de Umuarama, entregues e consolidados, né? Então, assim, eles são incríveis. Eu peço a Deus que me dê muita sabedoria para eu continuar mantendo essa empresa aí junto, caminhando com eles e comigo e com a nossa equipe, para a gente continuar trabalhando firme e forte nesses produtos anunciados, vendidos, né, através do Dorival e Favarão, que eles são incríveis, eu admiro demais, eles têm um respeito enorme por eles. Pois é, e então assim, nosso muito, muito obrigada, né, por essa sua contribuição, tanto para o imobiliário quanto para o mercado, realmente, da cidade, né, e muito obrigada e até a próxima. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez, a você, Thay, ao Marcelo, muitíssimo obrigada, e foi um prazer enorme estar aqui com vocês.